Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso remoto de Mecânica Clássica 1. Essa é a primeira de uma série de apresentações acerca dos tópicos do curso. Espero que vocês gostem do formato. A ideia é que vocês acessem e vejam essas apresentações na velocidade que quiserem e na ordem que quiserem. E uma visualização direta não deve durar mais do que 15 minutos, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar nosso estudo da mecânica clássica com um conceito de vetores. Como vocês vão ver mais para frente no curso, vetores podem ser definidos de forma bastante abstrata e genérica, mas aqui vai ser conveniente a gente trabalhar com exemplos de vetores bem concretos. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Então, seja o espaço euclidiano Rn, a gente pode identificar dois pontos nesse espaço, os pontos P e Q, como vocês estão vendo aí à direita do slide, e podemos conectar esses pontos pela seta PQ, tá certo? E essa seta PQ é um exemplo de vetor, que vocês talvez já tenham visto lá no segundo grau, são chamados vetores seta. A gente, por enquanto, pode pensar nos vetores seta como os exemplos estereotípicos de vetores, tá bom? Depois a gente vai generalizar, vai aprender a generalizar essa noção, não se preocupe. Mas, por enquanto, a gente pode identificar as setas como os vetores, por assim dizer, sem problema nenhum, tá certo? Como vocês podem ver aí pelo desenho, uma seta ela é caracterizada por um tamanho, que é a distância entre P e Q, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ela se caracteriza por uma direção, que é a reta que passa por P e Q, só existe uma, então essa direção está bem definida, e um sentido, querendo dizer que numa dada direção, uma seta poderia ir de P para Q ou de Q para P. E no nosso caso aqui, a gente escolheu uma seta que vai de P para Q, daí o nome P e Q. A gente vai querer comparar as diferentes setas, né? A gente pode desenhar uma seta em qualquer ponto do espaço. E uma noção muito importante para a comparação das setas é a noção de equipolência, tá certo? É uma generalização da noção de igualdade, tá certo? Duas setas são ditas equipolentes se elas possuem o mesmo tamanho, direção e sentido, tá certo? De forma que se a gente desenha uma seta aqui, como essa seta preta embaixo, a gente pode transportar essa seta, a gente pode desenhar setas iguais a essa, tá certo? Cujo ponto base, que seria o ponto P, no caso da seta ali acima à direita, é diferente, mas a parte isso, as setas são iguais. Então, duas setas são ditas equipolentes quando elas têm o mesmo módulo, direção e sentido, mas têm ponto base diferente, tá certo? Nós podemos fazer diversas operações com os vetores seta. E a mais básica delas talvez seja a adição de vetores, que a gente vai ver aqui nesse slide. Consideremos dois vetores arbitrários, A e B. Uma noção muito intuitiva da soma é a composição dessas setas. Ou seja, a gente movimenta as setas de forma que o rabinho ali do B fique perto do final da seta de A, e então o vetor soma é a seta que liga o ponto base de A ao ponto final de B. E dizemos então que o vetor C é a soma dos vetores A e B. Uma segunda operação básica envolvendo vetores é a chamada multiplicação por escalar. Então, peguemos um vetor genérico A e a multiplicação por escalar vai aplicar uma relação de proporcionalidade a esse A, da mesma forma que quando a gente multiplica uma certa quantidade por um escalar, uma massa, uma região, um volume, né? Quando a gente multiplica por um escalar, dependendo do tamanho desse escalar, essa quantidade cresce ou diminui, tá certo? Então, quando a gente multiplica um vetor A por um escalar maior do que 1, ele mantém a sua direção, mantém o seu sentido e ele cresce. Dessa forma aí como está mostrada na figura. Se a gente multiplica por um escalar menor do que 1, ele mantém sua direção e sentido, mas ele decresce. Isso é bastante intuitivo pelas nossas noções básicas de multiplicação por número, né? E, finalmente, se a gente multiplica por um número negativo, menor que 0, o vetor mantém a direção, mas ele troca o seu sentido. E o tamanho relativo ao vetor A vai depender do módulo de lambda 3. Então, esses foram vários exemplos da multiplicação por escalar, né? O vetor B, então, é um escalar
multiplicado por A. Nós podemos combinar as operações vistas no slide anterior para fazer o que a gente chama de combinação linear de vetores, que a gente vai ilustrar nesse slide aqui. Vamos começar, para ficar um pouquinho diferente, pelo vetor B. Então a gente pega o vetor B, multiplica por um escalar, criando esse vetor B', que é um pouco maior. Trazemos então o vetor A ali para a ponta do vetor B', nos aproveitando da relação de equipolência e fazendo um transporte paralelo. Multiplicamos o vetor A por um lambda 1, chegando ao vetor A', e então fazemos a soma. O vetor C, então, é B' mais A', que é igual a lambda 2B mais lambda 1A, é a combinação linear dos vetores A e B, tá certo? Esse conceito vai ser importantíssimo para a álgebra vetorial. Enfim, a gente vai usar na próxima apresentação, como vocês vão ver. Então, guardem bem. A combinação linear de vetores é simplesmente a soma de múltiplos de vetores dados. Podemos passar agora a umas operações mais sofisticadas envolvendo vetores, como o produto interno. Mas para falar de produto interno, a gente vai precisar de uma noção auxiliar aqui, que é a noção das projeções, as quais a gente passa agora. Consideremos dois vetores arbitrários, A e B, que fazem um ângulo θ entre eles. A projeção de B sobre A é baseada na noção bastante intuitiva de que a projeção é uma espécie de sombra, não é? Se a gente imaginar o Sol batendo aqui de cima, ficou bem ruim essa seta. Se a gente imaginar o Sol batendo aqui em cima, a gente vê que a sombra que B faz em A é justamente essa quantidade aqui, o proj B sobre A, que, como um exercício bastante simples de geometria plana, vocês podem mostrar que é dado pelo módulo de B vezes cosseno θ. Essa noção de projeção vai ajudar a gente a definir o produto interno, que a gente já escreve logo, ou seja, ele é simplesmente o módulo de A multiplicado pelo, isso aqui nada mais é do que o proj B sobre A, tá certo? E o que significa esse produto interno? Notem que o produto interno ele quantifica o grau de paralelismo entre os vetores, tá certo? Quanto menor for esse ângulo θ, então se a gente pega um vetor aqui bem próximo de B, esse ângulo aqui vai ser bem pequenininho, um ângulo alfa aqui bem pequenininho, vou mudar a letra aqui para a gente ver um pouco melhor. Então tem um ângulo alfa aqui bem pequenininho, o cosseno desse ângulo vai ser bem próximo de 1, e este número aqui, nesse caso, ele vai ser bem grande, tá certo? Agora, se ao contrário, a gente apaga esse vetor aqui e usa uma outra cor. Se esse vetor B ele for muito próximo aqui de 90 graus, vou fazer bem grande aqui para a gente poder ver. Se ele for bem próximo de 90 graus, cosseno de 90 graus, ou seja, de π sobre 2, é zero. Então, produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares é igual a zero. E isso é bastante consistente com essa nossa definição, né? Se os vetores são perpendiculares, quando a gente bate o Sol aqui, a sombra que ele gera aqui é zero, tá certo? Então, recapitulando, o produto interno ele quantifica o paralelismo entre vetores, ou seja, o quanto eles estão próximos de estar na mesma linha. Finalmente, falemos um pouco do produto externo ou vetorial. Eu esqueci de mencionar no slide passado que o produto interno também é chamado de escalar, porque, como a gente viu, o resultado do produto interno entre dois vetores é um escalar. Aqui, o resultado do produto externo vai ser um vetor.
e por isso ele também é chamado de produto vetorial. Bom, para definir o produto vetorial, voltemos aos nossos dois vetores genéricos A e B, como eles estão simbolizados aqui, que também fazem um ângulo θ entre si. Tá certo? A primeira característica do produto externo é que o vetor que resulta do produto externo entre A e B é, por definição, perpendicular tanto a A como a B. Então, ele aponta perpendicularmente ao plano definido por A e por B, como a gente está vendo na figura. Tá certo? O sentido de C, que é o produto de A com B, sendo ele perpendicular ao plano entre os dois, ele só pode apontar na reta que ele aponta e ele só pode ter dois sentidos. O sentido correto é definido pela chamada regra da mão direita. Então, para entender isso um pouco, a gente chega o desenho um pouco para a esquerda, apaga essas coisas que a gente não vai precisar mais, e trazemos uma foto da minha mão, que é como a gente vai ilustrar a regra da mão direita. Né? Como é que a gente faz a regra da mão direita? A gente pega o primeiro vetor, que nesse caso é o vetor A, e coloca aqui na direção do indicador, tá certo? E pega o B e coloca aqui na direção do dedo médio, tá certo? E aí gira nessa direção e vê para qual direção o polegar aponta, tá certo? Se o polegar está apontando para cima, significa que o vetor C, que é o vetor resultante, vai estar apontando para cima, tá certo? Notem que se nós fizermos ao contrário, se eu tivesse que colocar a minha mão se eu tivesse que colocar o indicador na direção do B, a minha mão estaria de cabeça para baixo e o vetor C estaria apontando para baixo, tá certo? Eu não vou desenhar aqui porque vai ficar muito confuso, mas notem que se temos que girar de A para B, o vetor está para cima. Se a gente tem que girar de B para A, o vetor estaria para baixo, de onde a gente já vê que o produto vetorial ele não é comutativo. Mas vocês têm que ler mais sobre isso na apostila e nos livros, tá certo? Dito tudo isso, ainda falta o módulo do produto vetorial. A gente já viu que ele é um vetor que aponta na direção perpendicular ao plano definido por A e por B, e que ele tem o seu sentido dado pela regra da mão direita. O seu módulo, então, finalmente, ele é dado pelo módulo de A e de B, e pelo seno do ângulo entre eles, tá certo? Uma cor mais escura aqui, pelo seno do ângulo entre eles, ou seja, o vetor C ele tem o seu módulo máximo quando seno de θ é igual a 1, ou seja, quando θ é igual a π sobre 2, que é justamente o caso reverso lá do produto escalar, né? E o produto foi construído assim justamente para que o produto vetorial seja uma medida de jazitura, né? O tanto melhor A e B definem uma jazitura, ou seja, quanto mais perpendiculares entre si eles estão, maior é o vetor C, tá certo? E quanto mais próximos de uma reta eles estão, menor é o vetor C, até chegar ao caso degenerado, onde A e B, A e B, tá difícil. A e B apontam na mesma direção. Nesse caso, né, quando a gente está nesse caso aqui, envolve aqui, nesse caso, A vetor B é igual a zero, porque eles apontam na mesma direção, ou seja, eles não definem jazitura nenhuma. Lembrando que jazitura é o conceito análogo de direção, mas para planos. Tá bom, gente?